Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, que o Espírito de Deus ele possa honrar a cada um de vocês. Quero glorificar a Deus nesta noite que o Senhor nos preparou. Glorificar a Deus pela vida do pastor Salatiel, mas eu já fui informado que ele não está. Nosso amado também pastor Luiz, Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe também o pastor Diego, que Deus te prospere em nome de Jesus. Que alegria em rever também. Está mais bonito do que antes. As gravatas estão boas. Deus abençoe em nome de Jesus. Traga a salvação da igreja evangélica, ministério onipotente na qual são pastor. Os irmãos recebem? Amém! Deus abençoe em nome de vocês. Minha esposa não pode estar vindo hoje comigo porque ela está dirigindo o culto, mas eu trouxe o meu cooperador. Abençoe o Fabiano, galera de fogo. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 15, por favor. No seu versículo de número 1, vamos fazer uma breve leitura. João 15, versículo de número 1. Aleluia. João 15, 1, voz de Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer no videiro? Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanha, o lança no fogo e o queima. Em nome de Jesus, pode se sentar por gentileza. Senhor, falamos, seja glorificado, edifica, pois, essas vidas, nos transformando por intermédio de tua palavra. Aleluia. João, capítulo 15, vai falar a respeito de um dos últimos sermões pessoais de Jesus para os seus apóstolos. No cenáculo, ali com Cristo, eles ouviram palavras poderosas de Jesus, que ele restringiu para ser entregue não para o povo, mas para os discípulos. Porque tem coisa que Deus não vai falar para o povo, ele só vai falar para si. Porque o povo não vai entender, o povo não vai compreender, eles não vão conseguir discernir ou digerir a mensagem. Então deixa para si. Por quê? Porque o povo está habituado com milagres, profetadas e coisas do tipo. Discípulos estão atrás de ensinamentos que podem edificá-los. E isso Jesus só traz para quem é discípulo. A partir de Mateus
capítulo de número 16, o texto vai nos dizer que Jesus, ele assume uma posição mais próxima aos discípulos dele, a fim de ensiná-los coisas que o povo não poderia entender. E reitero isso, porque o próprio Cristo contava uma série de parábolas. E a intenção da parábola é fazer o espiritual entender, mas o carnal não entende. Porque tem coisa que só discerne quem é espírito, o carnal não consegue discernir. Então, ensinos particulares são para quem são espiritual. E dessa feita, Cristo vai se apresentar aos apóstolos, no livro de João, no seu capítulo de número 15, como a videira verdade e o Pai é o agricultor. O que ele quer dizer com isso? Se ele está dizendo que tem a videira verdadeira, logo fica subentendido que existe a videira falsa. Vejamos quem era a videira falsa. Salmos 80, Isaías capítulo 5, dizem simultaneamente: Deus trouxe uma videira do Egito, a colocou no deserto, deu leis morais, cívicas e religiosas a ela, tirou do deserto, colocou em Canaã, preparou o terreno, cercou-a, levantou uma torre de vigia, abriu um lagar no chão e esperou 6 anos para que a videira pudesse frutificar. O problema foi que ele investiu muito e não teve nenhum lucro. Bom, a analogia e tipificação representa algo que vocês já estão habituados a conhecer. Deus trouxe Israel do Egito, a colocou no deserto, deu leis espirituais, cívicas, morais e religiosas, a tirou do deserto e colocou no território de Canaã. E está escrito que eles moraram em casas que eles não construíram. Deus preparou vinhas, figueiras, oliveiras. Eles não gastaram uma gota de suor para fazê-las crescer como agricultores da terra. Josué separa todo o território por intermédio da sua consciência, inteligência e mandamentos de Moisés. Ele espalha o povo de Israel no território de Canaã. E a partir daí Deus diz: agora trabalhem e sirvam. Acabou. Você já tem casa, você já tem tudo. Então eu só peço fidelidade. Mas a única coisa que Deus recebeu foi quebra atrás de quebra de mandamento. Não matarás. Eles matavam inocentes. Não adulterarás. Não conseguiram. Está escrito em Jeremias: porque o meu povo fez na minha própria terra abobadas em cada esquina. Abobada é casa de prostituição. E diz Jeremias: eu não culparei as mulheres de Israel pelo seu adultério, pois os seus maridos não estão mais em casa, eles estão nas casas de prostituição. Não as culparei, não porque elas não têm responsabilidade, mas por causa da quebra do mandamento deles,
elas quebraram a lei também. E eu não as culpo, porque o povo de Israel, adorando deuses de ouro, fez até o homem mais fiel de Israel, Moisés, quebrar a lei no chão. E de verdade, e em verdade, sejamos ditos, o diabo ele usa a quebra da lei de alguém para nos fazer quebrar a lei dele. Muitas das vezes, o marido é infiel e vem o diabo, paga a mesma moeda, faz a mesma coisa, peca igual, peca mais. Só que aí Deus vem e diz: não caia como ele, não peque como ele, não traia como ele, não prostitua como ele. Que eu não devo fazer isso, mulher enganando, né? Sendo que ele fez, por causa do Espírito que mora dentro. Mas o povo não adorará os outros deuses, pelo contrário, adoraram outros deuses. Bom, quebraram todos os 613 mandamentos e leis. A videira só produziu frutas que embotaram os dentes. Sabe o que é embotar? Fazer ficar amargo na boca. Não produziu nada de bom. Mas não é porque uma videira não deu certo que Deus vai parar de investir. Eu preciso de outra videira. Aleluia! E o nome da nossa videira é Jesus Cristo de Nazaré. Essa videira não vai dar. Bom, olha o que ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não permanece em mim, o agricultor corta e ele não se faz. Por que ele corta? Porque não há permanência. Por que corta? Porque não tem fruto. E Jesus tem problema com árvore que não dá fruto. Aleluia! Ele tem muito problema. Bom, olha o que Paulo vai dizer: nós frutificamos pelo fruto do amor, graça, longanimidade, benignidade, paz, fé, mansidão, domínio próprio. Só que ele tem problema com árvore que não dá fruto. Porque Jesus tem fome. Jesus tem o quê? Jesus tem o quê? E ele quer fruto. E isso é uma realidade. Perceba você. Olha o que está escrito. Jesus ele estava com fome. E ele viu uma figueira cheia de folhas. E chegando na figueira, ele procura fruto, mas não tem nada. Já estou encaminhando para o fim. Ele procura fruto, mas não tem. Olha o que ele disse para ela, só porque não tinha fruto: eu te amaldiçoo, não nasça mais fruto de ti. Eu te amaldiçoo. Porque ela não tinha, porque ela não tinha, porque ela não tinha, porque ele tem problema com a árvore que não dá fruto. Por quê? Porque a figueira estava cheia de folhas. Logo, é natural que quem tem folha tenha fruto, porque a folha é o sinal do fruto. A folha é a aparência, e a aparência
aponta essência, mas quando ele olha, não vê nada. O que eu quero dizer com isso em rápidas palavras? Tem terno e tem gravata, mas não tem caráter. Tem saia, mas a língua é maior que a saia. Tem a gravata, mas ele fala mal do chefe, fala mal do dono da empresa, fala mal do pastor, fala mal do altar, fala mal dos irmãos, fala mal dos ministros, fala mal de todo mundo. Só ele é bonzão, só ele prega bem, só ele canta bem, só ele ministra bem, só ele faz a diferença. Se ele não vier para o culto, não acontece nada, não ocorre nada, não vira nada. E quando ele sai do culto, ele sai falando mal. Só que se ele se esquece que a gente só dá fruto se está ligado à videira. Não tem como dar fruto se não está ligado à videira. Só que como ele acha que ele é o popstar, ele tem muito por fora. Mas Jesus não está procurando por fora, ele procura por dentro. E quando ele olha por dentro, ele quer encontrar alguma coisa. Por que ele quer encontrar alguma coisa? E quando ele não encontra, ele amaldiçoa. Tem que ter uma indagação para esse negócio. Porque o maior problema dentro da empresa é um crente que tem aparência, mas ele não tem essência. Ele é um problema. Ele é um problema para todos. Mas sabe por quê? O ímpio, que você há de convir comigo, por vezes ele é generalista. O ímpio gosta de generalizar. Né? Se ele chega, porque tem uns crentes, irmão, que eles não têm noção de muita coisa. O camarada quer de terno para a empresa, porque ele quer mostrar que ele é alguma coisa que na verdade ele não é. Só que aí ele vai de terno, né? Aí quando ele chega lá, em vez de ele ser sal da terra e luz do mundo, ele é a escuridão do mundo e o açúcar da terra. Aí quando alguém chega nele porque vê por fora uma aparência de quem tem, mas na verdade não tem, quer ver dele alguma coisa. Vamos falar de Bíblia, né? Esse irmão deve ter alguma coisa para falar. Esse irmão deve ter alguma coisa para dizer. Chega nele para saber o que é que ele tem. Eu não sei porque tem crente que pode falar palavrão. Sabia que tem crente que fala palavrão? Ele se habituou a falar tanto palavrão que se não vigiar até voltar ele fala palavrão. Aí lá na empresa cheia de palavrão na boca. Aí o ímpio olha e fala: tá muito sexy. Ele carrega a Bíblia, mas não vive o que está escrito. Aí chega perto dele de novo. Quando passa o mulherão, ele quase que quebra o pescoço dele assim. O ímpio que é fiel à mulher dele, que tem ímpio que é fiel, ele olha assim e fala: aí quando chega perto do crente de novo, está falando mal do patrão. O ímpio fala: que desgraça é essa? Ó, esse negócio de crente é mentira. Tem um crente aqui dentro, não presta. A maioria não presta. O ímpio, ele generaliza. Mas um crente que faz o que é certo é louvado até por macumbeiro. Você acha que é brincadeira? É verdade. Sabe o que está escrito? Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia, ou se coloca debaixo do velador, mas sim na parte mais alta da casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no as boas obras. Boa pregação? É boa obra, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você sabe o que significa isso? Isso significa que o seu chefe ateu vai reconhecer Deus na sua vida. Por quê? Porque todo ser humano tem um sentido de ver luz em alguma coisa. É por isso que quando
e fala a seguinte coisa: tem uma luz. Ele não consegue discernir aquilo, mas ele diz: você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. A gente está no mundo e nós queremos, os servos de Deus, convencer os ateus de que Deus existe. Você não precisa disso. Um crente só com o seu testemunho convence ateu, convence macumbeiro, convence bruxo, convence mentiroso, convence prostituta, convence traficante, convence mulher da vida, convence filho da vida, convence pai, convence mãe, convence irmão, convence quem está perto, convence quem está longe, convence até os de casa. É difícil converter os de casa, mas até os de casa vão ter que ver Deus na vida, no sal da terra. Até os de casa vão ter que ver Deus na vida, da luz do mundo. Até os de casa vão ter que dizer: Deus realmente está na sua vida. Olha, pode ser que você não pregue bem, meu irmão, minha irmã. Pode ser que você não cante bem, meu irmão, minha irmã. O chefe vai dizer: olha, eu não sei. Pode ser até que você não faça o melhor trabalho porque você tem suas debilidades. Mas toda vez que eu olho para você, eu não só vejo folha, eu estou vendo fruto. Deus, nessa noite, nesse momento, nessa geração, Ele ama sim uma boa aparência, porque a aparência revela o que tem dentro. Mas antes de ter aparência por fora, a gente tem que ter caráter, tem que ter vida no altar, tem que ter coração no altar, tem que ter uma mente que dá glória a Deus, uma vida que adora a Deus, um testemunho que testifica a respeito da nossa situação espiritual. Deus, Ele não nos chamou para pregarmos no trabalho, Ele nos chamou para dar bom testemunho no meio do trabalho. Ele não nos chamou muitas das vezes para pregarmos a palavra na escola, Ele nos chamou para ser sal da terra, luz do mundo, crente de verdade, crente com coração, crente com vida voltada, com alma voltada, com mente voltada, com consciência voltada. Ele está procurando o verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador não se acha em qualquer lugar. Só que Jesus está dizendo para mim aqui nessa noite que ainda tem os verdadeiros adoradores da igreja evangélica Estrela do Oriente. Se Jesus procurar, que eu creio que Ele acha. Você acredita que Jesus acha verdadeiro adorador? Verdadeiro adorador que tem fruto, verdadeiro adorador que tem sinceridade, verdadeiro adorador que tem vida no altar, coração no altar, mente no altar, alma no altar, essência no altar, que não vive de aparência, não vive de terno, mas não tem caráter, vive de saia, mas não tem vida, vive com todas as roupas ornamentais, só que quando ele está procurando fruto, ele não está achando. Só que Deus está dizendo: eu quero ver o que tem dentro de você, porque a lata vazia também faz barulho. Tem gente que sobe no altar e quer impressionar todo mundo, só que Jesus está olhando lá no céu e está dizendo: eu não estou procurando lata vazia, eu estou procurando o verdadeiro adorador agora, em espírito e em verdade. Porque aquela mulher de João 4, ela poderia ser uma mulher casada com 5 maridos, só que quando Jesus chamou ela e disse para ela: vai buscar teu marido, ela disse: eu não tenho. Jesus, Ele não está atrás de quem fala muitas das vezes a verdade, Ele está atrás de quem é sincero com Deus. A gente é falho, irmão. Só que muitas das vezes, se tiver alguém aqui que for falho, mas for verdadeiro para Deus, porque às vezes você não está sendo verdadeiro para todo mundo lá fora, mas você tem que ser verdadeiro para. E Deus está perguntando: o que tu és além das folhas? Olha para o seu irmão e pergunta para ele: o que tu és além das folhas? Quem nós somos quando o culto acaba? O que sobra de nós depois que a gravata sai? Eu não estou pregando contra a aparência, irmãos. Os homens de Deus estão bem vestidos aqui. Glória a Deus pela vida deles. Mas Jesus não vai julgar teu terno, Ele vai julgar teu coração. Só que olha isso, eu estou terminando. E aí?
Ele quer que você dê fruto. Porque senão ele arranca. Mas você vai dar fruto. Só que olha o que o texto diz: eu anseio para que o meu ramo dê fruto. E quando ele der fruto, eu limpo para que ele dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Bruno, eu dou fruto de paciência, tenho muita paciência. Ela já está escutando, mas eu ainda tenho um pouquinho. Jesus vai lá e limpa pela palavra para que você produza paciência, longanimidade e benignidade. Bruno, estou produzindo paciência, longanimidade e benignidade. Agora está na parte do domínio próprio. Paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Está na hora da mansidão. Bruno, estou produzindo paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Falta fé ainda, tem que produzir fé. É contínuo até chegar a 9 frutos. O fruto, né? Tem 9 nomes, mas enfim, isso é matéria de teologia. Agora escuta isso aqui. Ele limpa para que produza mais, porque crente não pode regredir, crente tem que avançar. Olha o que Paulo vai dizer: sede firmes e constantes, porque o nosso alvo é Cristo, a maturidade da fé. E tudo isso vem com o tempo, de fato é. Só que se faz necessário que a gente se limpe pela palavra. A execução da limpeza que Cristo ele realiza em nós é nos dias que nós ouvimos a palavra. Quem tem Bíblia aí, levanta a mão. Levanta a Bíblia, levanta a Bíblia. Pega a sua Bíblia, por favor. Levanta a sua Bíblia. Pode levantar, por favor. Fala assim comigo: eu só sou limpo quando eu leio e escuto a palavra. Se você quer produzir mais frutos, e é claro que isso não é uma atitude só divina, também é pessoal, porque Deus não trabalha em você se você não quiser. É claro que a salvação é pela graça, mas eu costumo dizer que ela é uma porta aberta. Você passa se você quiser. Verdade. Então, tenha a sua parte na salvação também. E a produção de frutos não é uma obrigação exclusivamente do Espírito Santo que está em nós. É da nossa parte para poder também. Bruno, como é que eu faço para produzir mais frutos? Para de entrar no Facebook, não tem nada para você. Para de entrar no Instagram, é tempo perdido. Eu preciso ver os stories do WhatsApp. Para de cuidar da vida dos outros, não tem nada para você. Bruno, o que eu preciso fazer? Para de assistir televisão, é só desgraça em cima de desgraça. Nada que te edifica, tudo que você já sabe. Quando um crente quer produzir mais frutos, entra na vida dele Mateus 6,6. Aleluia. Porque entrando no teu quarto, fecha a tua e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará publicar. Quando um crente quer produzir mais frutos, ele busca ficar sozinho com Jesus. Porque quem fica sozinho com Jesus tem o que apresentar quando está no meio das pessoas. Veja bem, um casal se oculta no seu quarto para ter suas devidas relações e coabitação. Só que você não vê as relações deles, mas o fruto da relação é vista pessoalmente fora da casa. Assim, ó, o bebê. O fruto do Espírito que a gente busca dentro do quarto vai aparecer fora de
crente prega na igreja da gente, prega na igreja dos outros e prega o que está escrito na palavra. Crente só é capaz de produzir algo quando fecha o Face, fecha o Instagram, fecha a comunhão com os amigos, prioriza a palavra e cumprir-se algo que está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem busca primeiro o reino, quem prioriza o reino, quem foca no reino, quem se esconde dentro do seu quarto, quem fecha redes sociais para abrir a Bíblia, para ter tempo com Deus, para ter vida com Deus, para ter um coração direcionado a Deus, tenho que falar publicamente, tenho que cantar publicamente, tenho que ser quando sai fora de casa, tenho que poder ser quando se apresenta ante os amigos, ante os filhos e ante os parentes. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão e minha amada irmã: fecha as redes sociais e abre a porta do teu quarto, fecha as redes sociais e abre a Bíblia um pouco para ler, fecha as redes sociais e vem domingo de manhã para o culto da palavra, fecha as redes sociais e vem terça-feira ouvir o que Deus tem para falar para você, de joelho dobrado, de joelho dobrado, de joelho dobrado. Fecha tudo, fecha o mundo, fecha os seus ouvidos para o mundo, fecha os seus olhos para o mundo, porque se tem alguma coisa que está tirando a tua salvação, a palavra ainda é a mesma. Se o braço cortar a salvação, corta o braço para que a salvação não seja cortada. Se o olho está tirando a tua salvação, tire o olho para que a salvação não seja tirada, porque o anseio, o desejo, o querer, a vontade de Deus é que você produza fruto, mas você só vai produzir alguma coisa dentro da igreja se você produzir alguma coisa dentro do teu quarto. Então abandona o mundo, abandona as vontades, abandona os quereres, abandona os desejos, tira o tempo com a namorada, tira o tempo com o pai, tira o tempo com a mãe e começa a priorizar a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. A presença vale mais, a presença é mais poderosa, é a presença que te transforma, é a presença que te lava, é a presença que te limpa, é a presença que muda o seu caráter, é a presença que muda a sua mente, é a presença que muda seu coração, é a presença que muda a sua língua, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença. Não tem nada mais poderoso do que a presença, não tem nada que muda mais do que a presença, não tem nada como a presença. É por causa da presença que a gente está aqui, é por causa da presença que a gente vem no culto de quinta, de sábado, é por causa da presença que a presença opera coisas que nenhuma outra coisa opera. Um dia Jesus chegou perto de Zaqueu e falou para ele: desce. Quando Zaqueu desce, a palavra do Senhor diz que ele entra dentro da casa de Zaqueu e Jesus não fala nada. Passa um tempo, Zaqueu fala: ó, a partir de agora eu vou 4 vezes mais do que aquilo que roubei, mudo o meu jeito, mudo minha vida, paro de cobrar impostos, paro de fazer o que não presta. Jesus olha para ele e diz: a salvação hoje veio na sua casa. Se deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não falou uma só palavra, mas a presença começou a mudar aquele homem, a presença começou a transformar aquele homem, a presença começou a mexer na mente daquele homem. E pode ser que no seu quarto fechado, no Mateus 6,6, você diga: Bruno, eu só estou sentindo a presença, eu só faço chorar, eu só estou sentindo a presença, eu não estou fazendo mais nada. Só que aquela presença vai mudando, aquela presença vai transformando, aquela presença vai dando vida, vai mudando o teu caráter, vai mudando a tua mente, aquela presença vai mudando a tua consciência. Quando você sair do teu quarto, a tua mãe vai dizer para você: viu aonde você estava? Mãe, eu estava no quarto fechado. A presença começou a mudar, os seus amigos de fora vão começar a dizer: oh, meu Deus, onde você estava? Eu estava no quarto fechado orando a Deus. E o quarto fechado fez o que terapia não faz, o que encontro de casal não faz, o que mulher não faz, o que marido não faz. A presença fez. Alguém vai dizer: você foi para onde que você está mudado? Você vai dizer a seguinte coisa: eu fui para o quarto fechado junto com Jesus, porque tem mais coisas no quarto fechado junto com Jesus do que no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nos stories. O que você vai encontrar quando você fechar a porta do teu quarto é a presença que te muda, a presença que te lava, a presença que te transforma, a presença que te renova, a presença que te batiza, é ela que te liberta. Deixa eu dizer uma coisa para você: não adianta a gente ficar falando muito, você não vai mudar, você só muda quando você conhece a verdade. E conhecer ali é ter intimidade. Quando eu tenho intimidade com essa verdade, quando eu leio essa verdade,
videira. Já viu o crente que aumenta e sai da igreja? Não permanece. Você procura ele um mês ele está na igreja. No outro ele sumiu. Não dá fruto porque não permanece. Olha o que o texto sagrado vai dizer. 11 vezes Jesus vai falar sobre a palavra permanência. Porque quem não permanece não frutifica. Quem não permanece em Cristo Jesus, ele não avança. É por isso que Paulo falou: sede firmes e constantes. Começa a orar na campanha, para de orar, não vai alcançar a bênção. Começa a ler a palavra, para de ler, não vai alcançar a sabedoria. Começa o propósito do jejum, a tolice já se manifesta nele, ele quebra o jejum. Ele dá uma palavra, ele nunca consegue terminar aquilo que ele começou. É aquilo que disse o Senhor Jesus Cristo: quando vocês forem fazer uma construção, faça a conta, para ver se você vai conseguir terminar. Nunca entre numa empreitada que você não vai dar conta de finalizar. E só não dá conta de finalizar a empreitada quem não tem permanência. Olha o que Deus disse para Daniel: Daniel, tu porém, mesmo com as tribulações, mesmo com alguém querendo te jogar na cova, mesmo com leões querendo comer teu corpo, mesmo com problema com Beltesazar, ou os reis sírios ou babilônios, mesmo com toda a tua tribulação, mesmo com toda a tua guerra, mesmo com toda a tua luta, mesmo com toda a tua batalha, mesmo com toda a tua dificuldade, tu porém vai até o fim. Porque Deus não nos chamou para viver uma vida, meus irmãos, de entra e sai da igreja, de começa o ministério e para o ministério, de quando começa a pregar, cai depois que prega, por causa que vem a inconstância e você desiste no meio do caminho. Deus não te chamou para viver uma vida de guerra e trás. Deus te chamou para viver uma vida de constância, permanência, continua, não para, não desiste. Luta todo mundo tem, batalha todo mundo tem, guerra todo mundo tem, luta, peleja, intriga, todo mundo passa por isso, mas a gente tem que chegar até o final, porque a gente não foi chamado para começar e parar, a gente foi chamado para começar e continua, começar e continua, começar e continua, começar e continua. Começou a pregar, não para de pregar, começou a cantar, não para de cantar, começou a tocar, não para de tocar. Bruno, por quê? Porque vem luta no meio do caminho. A palavra de Deus diz que quando os discípulos foram para o meio do mar, ali no meio do mar veio uma tempestade, eles pararam no meio do caminho. Só que quando Jesus entrou no barco, o barco foi adiante, porque Jesus não nos chamou para começar e parar, ele nos chamou para ter permanência, ele nos chamou para ter continuidade, ele nos chamou para continuar a caminhada. Se fosse para começar e parar, ele nem te teria dado para você o Espírito Santo. Se fosse para começar e parar, ele nem teria entregado para você a presença dele. Se fosse para começar e parar, ele nem teria dado para você a unção do Espírito Santo. Mas a unção veio, a graça veio, a virtude veio, o poder veio, a presença veio, a unção veio, foi derramado o óleo foi derramado na cabeça. Você acha que você foi ungido para ficar esquentando o banco? Você acha que você foi ungido para ficar esquentando o banco? Você foi ungido para ser levantado, você foi ungido para fazer a obra, você foi ungido para fazer a diferença, você foi ungido para trabalhar para Deus. Para desse negócio de querer colocar Deus na parede. Se Deus não fizer isso, para.
Porque ele não vai tacar fogo enquanto ainda houver
seiva no galho. Porque se Cristo é a videira e o galho fazia parte dele, aquele galho carrega consigo, enquanto está verde, o fluido da seiva dele. E Jesus não vai lançar no inferno nada que tenha dele dentro de si. É por isso que ele espera o tempo de secar. Já viu o crente desviado? Pega o crente desviado de um dia, irmão, e coloca do lado de um crente desviado por 4 anos. Já secou. No primeiro dia de desviado você nem fala palavrão, mas se passar um ano, já fala tudo que nunca falava antes. No primeiro dia de desviado, você não dá trabalho para ninguém. Depois de um ano, você está dando trabalho até para a polícia, porque está secando o ramo e está perdendo a seiva de Cristo diariamente. Aí o que ele faz? Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, o diabo vai a Deus, vai pedir a alma, e Deus entrega. Você sabe por que Deus entrega? Porque quando ele olha para aquele ramo, não tem mais nada de Jesus ali. A gente pode desviar por um tempo, só que tem desviado que tem temor de Deus. Não, eu não vou fazer determinadas coisas porque eu ainda temo um pouco. Só que quando você perde o temor, meu irmão, só resta o inferno para você. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz desse mundo. Um ponto de diferença mediante a escuridão do Senhor. Paulo vai ser, e Cristo também continua com isso, dizendo que o mundo já em trevas está, e nós somos como as pequenas estrelas no céu. A gente brilha para Deus esse mundo. E quando os corpos celestes se ajuntam, o sol aparece. E o sol da justiça é Jesus. É por isso que ninguém brilha aqui, irmão. Quem brilha é Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar comigo. Faça essa oração comigo. Deus, eu sou grato por mais uma casa que o Senhor me deu a oportunidade de pregar. Prega essa verdade no coração de cada um deles. Ministra essa palavra no coração de cada um deles. A gente tem que ter intimidade com a tua palavra para produzir oração, para produzir jejum, para produzir leitura bíblica, para produzir. Sem essas coisas a gente não produz. Pai, faz o teu povo produtor de boas novas, produtor de palavra, produtor em oração, produtor em jejum, produtor em busca, produtor em calor, produtor em vida, produtor em essência, produtor em alma, produtor em consciência espiritual. Que a gente foi chamado para produzir, e a árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada. Conscientiza-nos disso, gera temor na nossa alma, medo no nosso coração, para que a gente possa servir ao Senhor com amor e com carinho, porque a gente foi chamado como videira em Cristo para produzir vides que agradem ao agricultor. E você diz: